Então, hoje a gente estava falando de funções de green, né? Na aula passada eu lembro que a gente fez um esforço para relacionar, quer dizer, funções. Eu não vou nem refazer as figurinhas, né? Que era a questão de mostrar que a função de green, ela conecta a fonte, né? Ela dá uma resposta da fonte gerando campo. Então a gente fez aquela representação pictórica de que a função, quer dizer, representação pictórica é uma representação gráfica de que a função de green é realmente quem propaga a interação. Então a nossa ideia é que, então vamos continuar hoje a falar de propagadores, né? A nossa ideia hoje vai ser falar basicamente dos propagadores e operadores de espelho. Nesse primeiro tempo, vamos ficar em cima dessa discussão. Então a nossa ideia foi que, suponhamos que esse φ aqui seja um campo arbitrário. Eu estou omitindo índices. Ele pode ter índice, pode ser escalar, pode ter índice vetorial, pode ter índice espinorial, não importa. Então esse φ aqui é um campo relativístico genérico. Então, pode ser o campo de Maxwell, pode ser o campo de Dirac, não importa. Esse campo, vamos supor que ele satisfaça a uma equação. Isso aqui seria a equação do campo livre. Então, eu teria um operador diferencial, por exemplo, se for, pode ser um D'Alembertiano, pode ser um D'Alembertiano mais M2, pode ser, por exemplo, Demi, Fmini, ou seja, é um operador diferencial atuando no campo igual a zero. É a equação de campo livre ou é a equação de campo em presença de uma fonte. Então, posso ter a mesma equação e aí aqui uma fonte. Então, campo em presença de uma fonte. Então, vamos pegar a equação de campo livre. Então, eu vou depois exemplificar, porque está muito assim, muito genérico, né? A gente não percebe. Vamos pegar o campo livre. Então, o campo está aqui livre. Então, a gente sabe que todo campo livre, né, relativisticamente, se a gente pegar o campo livre, ele deve conduzir, de alguma forma, ele deve conduzir a uma relação de dispersão campo livre relativístico, né? Ele deve conduzir a uma relação de dispersão que vai expressar a relação entre a energia e o momento, né, da partícula que está associada a essa. Eu vou abandonar os N2, P2 igual a N2, N2 igual a N2 igual a P2, não esqueceu o C2, C. Vamos fazer C igual a 1, por enquanto. Então, ele deve dar essa relação de dispersão, ele deve dar a relação de dispersão relativística. Então, a gente vai sempre imaginar o seguinte, vai ter sempre um operador aqui, eu vou poder sempre aplicar essa equação, eu vou já exemplificar. Então, eu vou poder sempre, partindo dessa equação, mesmo que essa equação aqui não mostre a presença de uma relação de dispersão, não é óbvio. Por exemplo, se eu pegar a equação de Maxwell, Demi, Fmini igual a zero. Não fica óbvio que eu tenho ali uma relação de dispersão para massa nula. É 2 igual a P2, C igual a P2. Mas eu sempre posso buscar aqui, introduzir aqui um certo operador diferencial P, por exemplo, um certo operador P, tal que P, atuando em O, atuando em φ, me dê uma relação que vai ser do tipo D'Alembertiano ou D'Alembertiano mais N2 φ igual a zero. Por quê? Todo campo, no final de tudo, ele tem que estar expressando essa relação energia e momento. Ele vai descrever alguma partícula relativista livre. Então, toda partícula relativista aqui ela satisfaz uma relação de dispersão desse tipo. Então, deve sempre ter um operador, vamos ver qual é, um operador P, que atuando
nesse operador que é a equação de onda, isso aqui é a equação de onda original. Então, esse operador atuando em O, ele deve produzir um D'Alembertiano mais N2. Então, a gente vê que o que é a função de Green, que é o inverso desse operador, nós tínhamos visto na aula passada. O que é a função de Green? É o objeto que envolve esse operador aqui, é o O menos 1. A gente aplica um O menos 1 aqui, um O menos 1 aqui. A gente viu na aula passada que o conceito de função de Green estava mais ou menos assim. Φ de x a gente integra sobre todo o espaço, um objeto aqui, que é o g de x menos y, j de y. Então, a função de Green, ela faz a conexão entre a fonte e o campo, o ponto de observação. Sendo que esse operador aqui, então, esse operador aqui, que é uma equação, é um operador diferencial em x, atuando em g de x menos y, ele dá o delta. Em 4 dimensões, agora eu estou no espaço de Minkowski 4-dimensional. Então, por agora, eu vou botar sempre delta 4. Depois a gente vai fazer um exemplo em 3 dimensões, aí vai ser um delta 3. Então, a função de Green é esse O menos 1 aqui. Então, esse G aqui faz o papel de O menos 1. Então, esse O menos 1, esse O menos 1 que a gente vai ter aqui, posso jogar para cá, eu posso escrever isso da seguinte maneira. Esse O menos 1, eu multiplico essa equação por O menos 1 aqui, por O menos 1 aqui. Isso aqui simplesmente é um D'Alembertiano no espaço dos momentos, isso é um K2, mas ele 2, então isso comuta. Então, eu posso escrever essa relação desse modo. O menos 1 é 1 sobre D'Alembertiano mais N2 vezes esse operador P. Então, a gente está vendo o seguinte, a estrutura da função de Green, ela tem que ter sempre uma estrutura tipo polo. Se eu vou para o espaço dos momentos, isso aqui fica menos K2. Menos K2 mais N2. Então, eu vejo que eu tenho um polo aqui em K2 igual a N2. Isso aqui explode quando o quadrimomento ao quadrado for N2. E aqui eu tenho um resíduo. Esse operador aqui, ele está dando, vamos entender o que é esse operador, qual é o papel físico dele. Mas o que é esse operador? Esse operador aqui, ele está em cima de uma relação de dispersão. Se aqui no denominador, quando eu tirar o polo, se eu for para o espaço dos momentos, o polo dessa função de Green aqui, ela vai ser K2, isso aqui fica menos K2, então menos K2 igual a menos N2, Fica menos K2 mais N2 igual a 0, ou seja, K2 igual a N2. Então, isso aqui é justamente essa relação de dispersão aqui. Isso se o P não tiver polos, Pode ter outros polos. Em geral, a gente está dizendo que o P não tem polo. Imaginando que o P não tem polo. Mas por algum motivo particular? Vamos ver já, por causa da álgebra de espinho, por causa do grupo de Lorentz. Então, a gente está associando toda a estrutura de polos a essa relação aqui. Então, os polos vêm desses zeros aqui. Está chamando do P de propagador. Então, O menos 1 que é o propagador. P não. P não. P é um operador que nós vamos ver que ele vai levar em conta o spin da partícula. Ele simplesmente leva em conta o spin, quer dizer, o polo está no K2 igual a N2. Então, a relação de massa, quer dizer, a massa da partícula, ela fica no polo do propagador, que é o O menos 1, é a função de Green. E isso aqui é alguma coisa que vai dar informação sobre o spin. Vamos ver já. Então, mais ou menos, isso é uma coisa genérica, isso é geral, do grupo de Lorentz, teoria relativística, Então, partindo de uma equação de onda relativista, pego a equação de onda livre, vejo que essa equação de onda livre deve estar correspondendo a uma partícula livre. E aí, eu vejo que essa equação de onda, se ela descreve um campo que vai ter uma interpretação de partícula, e essa partícula livre, ela tem que ter essa relação de dispersão. Então, eu vejo que tem sempre um operador P que, atuando em O, tem que dar isso aqui, para poder eu ter certeza que esse campo está sujeito a essa relação. K2 igual. Essa não é a equação de movimento original. A equação de movimento original é essa. Mas a partir dela, existe sempre um operador que eu posso iterar com ela para me produzir isso. Isso vai ficar bem claro quando a gente fizer agora, por exemplo, o exemplo de tirar. Para que lá em Gordon,
eu não preciso fazer, porque para Klein-Gordon, vou botar aqui, a própria equação de onda já é o D'Alembertiano mais N2. Eu vou pegar o campo de Klein-Gordon, né? Você pegar o campo de Klein-Gordon usual, o campo de Klein-Gordon canônico, né? Não campos escalares. Vou pegar o campo de Klein-Gordon usual, a equação de campo dele é essa aqui, D'Alembertiano mais N2 φ. A equação de campo livre é essa aqui. Então, se eu colocar uma fonte, né, eu vou ter D'Alembertiano mais N2 φ igual a J. Aí a gente faz aquilo que a gente falou. Vamos fazer a transformada de Fourier disso aqui. Então a gente tem φ, né, de Tx, vou botar aqui φ de x, é 1. Tá, eu estou escrevendo isso aqui, 1 sobre D'Alembertiano mais N2J. Mas claro que isso aqui tem que ser entendido no sentido de uma função de Green. Então, claro que essa relação tem que ser entendida desse modo aqui. Isso aqui, legal, G, x menos y, j de y. Isso aqui significa isso. Significa então que D'Alembertiano mais N2 atuando na função de Green dá o delta de T. Olha lá. Ou seja, no espaço dos momenta, a gente viu na aula passada que no espaço dos momenta, essa equação aqui, ela me dá a transformada de Fourier da função de Green. Né? A gente usa, né, a representação de Fourier para a função de Green. A informação que sai daqui é que a transformada de Fourier disso aqui fica menos 1 sobre K2 sobre N2. Então essa relação aqui, ela pode ser escrita assim, né? X, né? Vou colocar desse modo assim. Opa, a gente vai colocar assim. Tal. D4Y. Mas quem é, então, quem é a função de Green? Vamos escrever a transformada de Green. A função de Green, ela vai ser escrita como uma integral de Fourier. D4K sobre 2π², G de K, a menos I, K, X menos Y. Isso aqui é o G de X menos Y. É a função de Green escrita como uma integral de Fourier, atuando no J de Y. Certo? Então, isso aí eu estou só usando. Agora, eu sei dessa equação aqui, nós vimos na aula passada, nós sabemos quem é o J, o G tilde de K. O G tilde de K é 1 sobre menos K2 mais N2. Então, daquela equação ali, a gente sabe que esse G tilde aqui é 1 sobre menos K2, né? Menos N2, e o menos 1. Vou colocar assim. Então, isso é a minha função de Green. Então, estou integrando em K, então está aqui. Então, aqui, se nós quisermos, né, a gente pode até ver o seguinte: esse carinha que está aqui, né, esse integral, ele é 4 Oi? Não é mais Aonde? 1 sobre K2 menos? Não, menos. Pelo seguinte, quando você faz a transformada de Fourier aqui, aqui fica menos K2 mais N2. Ou menos. E fica o G tilde, igual a 1. Então eu troquei o sinal, certo? Então é 1 sobre menos K2 mais N2, que é menos 1 sobre K2 menos N2. Bom, perfeito, né? Opa. E aí, aqui, por exemplo, né, esse pedacinho que está aqui, se vocês quiserem, esse pedaço todo que está aqui, ó, integral D4Y, de E a I KY, J de Y, isso aqui não tem nada a ver, então essa integral pode passar por aqui, esse X está dando essa dependência, esse X aqui não tem nada a ver, então isso aqui tudo, tá? Esse J de Y, E I KY, né? D4Y, isso aqui é justamente a transformada de Fourier do J, o J de X de K. Né? Vocês estão lembrados do seguinte, ó,
representação de Fourier era isso aqui, ó, J de Y, é integral, em D4 kappa, sobre 2π quarta, J tilde de kappa, a menos I kappa I. Isso é a representação de Fourier. Quem é a transformada de Fourier? É o inverso disso aqui, é só tirar o J tilde de kappa, se eu quiser tirar a transformada de Fourier em função da função original, é exatamente essa relação aqui, sem o fator 2π quarta e com o sinal mais. Então, essa relação que está aqui em cima, deixa eu botar aqui, relembrando esse fato, ela pode ser escrita também, né? Ensinando isso aqui, essa integral toda em y foi trazida para cá, né? Então, a gente tem aqui integral em D4 kappa sobre 2π quarta. Aí aqui nós vamos ter, tem esse menos aqui, então, menos 1 sobre K2 menos M2. Temos aqui o J tilde de kappa. E aqui nós temos a menos caixinha, né? Certo? Legal? De fato, isso aqui, ó, nada mais é do que o meu φ tilde de kappa, que é a transformada de Fourier daquele campo, certo? Então tá legal, tá tudo ok. O que é importante, eu estou chamando a atenção também. O que eu estou chamando a atenção aqui, ó, é a presença desse polo. Então, a função de Green, ela está trazendo a informação do polo que na equação de campo é um zero. Quer dizer, olhando a equação de campo, isso aqui é menos K2 mais M2, φ tilde kappa, igual a J tilde kappa. Vou passar essa expressão aqui para o espaço dos momentos. É exatamente isso aqui. É o menos K2 mais M2 atuando no φ tilde, dando J. Então, ou seja, o J é o 1 sobre K2 menos M2 φ tilde. Essa relação que está aqui, isso que está aqui, é isso que está aqui. É a equação de onda livre vista no espaço dos momentos. E o que é zero no espaço dos momentos, quer dizer, isso aqui se anula para K2 igual a M2, corresponde ao polo da função de Green. Então, aquele resultado que nós tínhamos, vamos trabalhar um pouco mais dele daqui a pouco, que nós tínhamos mostrado que a função de Green, ou seja, o propagador de qualquer campo, ele vai ter sempre essa estrutura, e aqui um operador de spin, vamos ver por que é um operador de spin, que é o tecido, né? Então, a estrutura de polo está aqui, e a estrutura de spin vai estar aqui, como nós vamos ver. No caso de Klein-Orton, essa estrutura de spin, quer dizer, a função de Green é isso aqui. Isso aqui é o meu G, vou apagar isso aqui, o meu O a menos 1. Então, agora apagando isso aqui, porque isso aqui é o campo. Então, isso aqui é o meu G. Deixa eu apagar de novo isso. Essa manipulação aqui já foi trabalhada, deixa eu apagar de novo isso. Então, isso que está aqui, ó, nós colocamos aí. Isso que está aqui, é o nosso G. Então, o nosso G, ele simplesmente só tem um polo. E aqui, né, é o fator de transformada de Fourier. Ele não tem uma estrutura de P. Tá? O operador P dele, vamos dizer, é a identidade. Porque esse campo é sem spin, ele não tem índice nenhum. Mas vamos pegar agora um caso menos trivial. Vamos pegar o caso do spin meio. Vamos pegar o caso de Dirac. A gente refazer. Então, esse é o Klein-Orton canônico. Vamos pegar aqui o Dirac. Então, se eu pegar o campo de Dirac, posso dar uma pegada aqui. Depois a gente pega o campo de Maxwell também, né? E troca. Então, se nós pegarmos o campo de Dirac, então a equação de campo é I, gama mi, I, menos N, Psi, né? X, vou colocar aqui igual a uma corrente externa. É o campo em presença de corrente. Então, lembrando que essa equação agora já não é mais uma equação escalar. Essas matrizes aqui, então isso aqui é I, gama I, essa matriz tem índices espinoriais alfa delta, I,
M, aqui fica a matriz identidade do espaço espinorial, psi beta igual a J alfa. Tem uma corrente aqui de natureza espinorial que gera o campo. Então isso aqui é a equação do campo, só estou abrindo os elementos de matriz para a gente ver a existência de uma estrutura. Então aqui, ó, é daqui que vai sair o P. Então, sabe disso aí, vamos pegar agora. Então eu vou voltar à equação, né? Lembrem-se, o que nós estávamos falando era isso. Nós temos um campo, uma equação, um operador diferencial que dá a equação de campo, atuando no campo igual, vamos pegar o campo nulo, né? Para a gente pegar as cores, vou pegar aqui, tanto faz, pegar aqui fora. E aí nós vemos o seguinte, eu vou sempre poder colocar aqui um operador T, que vai atuar em O, e vai me trabalhar, vai me fazer desse lado direito aqui, aparecer uma relação que é o operador de Klein-Bora. Edgar, tudo bem? Que é o operador de Klein-Bora. Então, o que é isso no caso de Dirac? No caso de Dirac, nós temos aqui, ó, I, gama I, Dmi, menos M, psi. Vou colocar um campo livre, igual a zero. Então, qual é o operador que nós colocamos aqui? Então, pela álgebra das matrizes, gama de Dirac, matriz de Clifford, a álgebra de Clifford, nós sabemos que nós podemos colocar aqui esse operador. Esse aqui vai ser o nosso operador P. Então, nós sabemos que isso, atuando em cima disso, né, pela álgebra de Dirac, né, I, gama I, Dmi, mais N, operador I, gama I, Dmi, menos N, usando a álgebra das matrizes de gama, tal, a gente sabe que isso aqui no final do dia dá menos Lambertiano, menos M2, ou seja, menos Lambertiano mais M2. Então eu estou produzindo aqui, então esse operador atuando aqui como isso aqui é igual a zero, isso aqui está me dando da Lambertiano, então quer dizer, P, que é esse operador aqui, esse aqui é o meu O. Então, no caso de Dirac, P vezes O está dando menos da Lambertiano mais M2. Então, onde O é o operador de Dirac, realmente. E T é o operador que, atuando no operador de Dirac, produz a relação de dispersão que eu tenho em T. Então, voltando aqui. Então, a gente já está vendo que o O menos 1... O O menos 1, então nós temos essa relação. T, O, igual a menos da Lambertiano mais M2. Para a equação de Dirac, eu sei quem é P e sei quem é O. Então, O é o próprio operador de Dirac. Então, ficar a equação de Dirac. P é o operador que vem por fora, é o operador que, atuando no operador de Dirac, dá um da Lambertiano mais M2. Isso vai acontecer sempre, isso é uma necessidade da relatividade especial. Porque a relatividade especial sempre diz que o campo livre, se ele descreveu uma partícula, ela tem que descrever uma partícula livre com essa relação de dispersão. Então, a equação que a gente vai precisar, para tirar quem é a função de Green de Dirac, o que eu vou fazer? Eu preciso tirar esse O menos 1, eu preciso tirar o O menos 1. Então, eu multiplico aqui por O menos 1, por O menos 1, e jogo isso aqui para cá. Então, eu tenho no final de tudo que O menos 1 é menos 1 sobre da Lambertiano mais M2 menos saúde, sangue. Padrão aí, cara? Oi, deu uma quebradinha aqui. Menos 1. Então, o que nós precisamos fazer? Inverter o operador P. Isso aqui é uma tarefa simples. P é menos 1? Oi? Eu tenho que tirar o O menos 1. Então, para eu tirar o O menos 1, eu multiplico por O menos 1 aqui, por O menos 1 Passa aqui. tudo para lá. E passa isso aqui para... Ah, desculpa, eu já obrigado. Inverti o O, obrigado. Perfeito. Então, eu sei quem é P, então a função de Green do operador de Dirac, eu já vejo que ela tem a seguinte estrutura: 1 sobre da Lambertiano mais M2, e o operador que está aparecendo aqui, que é I, gama I, Dmi, mais N. Então, essa é a estrutura do propagador de Dirac. Então, esse operador, quer dizer,
Esse operador P, que vai sempre aparecer para se juntar ao O, ele é que vai ser importante para todos os campos. Cada campo vai ter o seu operador P. E esse operador P é o operador que dá um toque do spin. Por que esse operador apareceu? Para Klein-Gordon ele era 1, porque Klein-Gordon não tem spin. Para Dirac ele não é 1, ele está levando em conta essas matrizes gama. Mas a gente sabe que as matrizes gama de Dirac, elas vêm realmente por quê? Por causa do meio da elétron. Vai ficar mais claro aonde, por que esse operador está realmente associado ao spin. Então, pelo menos nós já temos a estrutura do operador de Dirac. Tá aqui, deixa eu apagar aqui, é só isso aqui. Então nós tiramos lá aqui o G, no caso de Dirac, então, né, então nós temos a seguinte coisa: a equação de Dirac, que é o O, alfa, beta, psi beta, igual a J alfa. Lembrados aí, né? A equação do Dirac tinha essa forma. Então, quem é o operador O? O operador O é I, gama mi, I, menos N. Esse é o operador O. Então, matricialmente, O alfa, beta, psi beta igual a J alfa. Então, a função de Green sai daqui. Só inverter isso aqui. É psi alfa vai ser O a menos 1, alfa beta, J beta. Nós sabemos que, em termos de função de Green, isso significa psi alfa de x sendo integral em y da função de Green. Quer dizer, o O a menos 1 é sempre uma função de Green, nesse caso ela vai ter índices alfa beta, g de x menos y, J beta de y. Então, está aqui o significado da função de Green do operador de Dirac. Né? É uma função de Green de natureza matricial no espaço espinorreal. Então, é uma matriz do espaço espinorreal. Quem é essa matriz? Essa matriz está aqui. É o O a menos 1. Né? Então, isso aqui é o meu G. O O a menos 1. Ou seja, aquela relação lá tem que ser pensada desse modo. Se alfa x então vai ficar aqui esse objeto aqui. Ó, então vamos passar isso aqui para o espaço. Vamos deixar assim, vamos passar, depois eu passo para o espaço dos momentos. Aí é isso aqui. Bom, vamos passar logo isso aqui para o espaço de Fourier. Quem é O a menos 1? Então, integral até 4 capa 2π a 4. Né? Vou passar isso aqui logo para o espaço dos momentos. O D'Alembertiano é menos K2. Então aqui vai ficar menos K2, vai ficar K2. E aqui vai ficar menos M2. Então eu já estou levando em conta esse sinal menos. Quando eu faço a transformada de Fourier, o D'Alembertiano é menos K2. Então o denominador fica menos K2 mais M2. Com esse menos aqui, eu coloco K2 menos M2. Então ó, o polo está aqui. Então isso já está me dando o polo que corresponde à massa do elétron. Se o campo de Dirac descreve o elétron, esse polo está descrevendo a massa do elétron, obviamente do pósitron, né? A descrição do elétron, o pósitron tem de carona, tá aqui. Passando para o espaço dos momentos. PI transformado, nós temos isso aqui, ó. A nossa transformada de Fourier é sempre isso. A nossa função f de x, né? É f tilde de k. Nossa regra de transformada de Fourier é essa aqui, menos em kx. Então, quando eu tirar a derivada i, quando eu tirar a derivada de mi, eu estou derivando a onda plana. Eu vou produzir em menos i kmi. Tá? Então, para nós, né, dmi é menos i kmi. Então, quando eu tirar o dmi, quer dizer, quando eu atuar com esse dmi, quando eu for escrever a transformada de Fourier disso aqui, né, vai estar atuando, né, a transformada de Fourier, isso aqui vai estar atuando numa onda plana. Então, o dmi vai produzir menos i kmi, menos i com i dá 1. Então, eu vou produzir aqui um gama i, ou gama i, tanto faz, né, kappa mi, que isso é muito, mais n. E lá, então isso aqui, ó, isso tudo aqui é uma matriz, ó, gama mi, aqui tem a matriz identidade, então eu estou escrevendo daqui a matriz identidade do espaço espinorreal, então isso tudo aqui é alfa, beta. E aqui
o J, tio, beta, de Y. Eu simplesmente coloquei isso aqui. Quando eu coloquei a função de Green, eu coloquei a função de Green por meio da sua transformada de Fourier. Quer dizer, isso tudo que está aqui, ó, eu fiz no caso de escala. Isso aqui é o G, tio, alfa, beta, de K, certo? Transformada de Fourier G tio, alfa, beta de K, opa, perdão, isso aqui é o meu G, tio. Esqueci de botar um na plana, estou esquecendo de botar um na plana. Então aqui tem. Isso aqui, ó, no fundo é o G tio, alfa, beta de K. Aí sim, é menos I, kappa, x menos y. E aqui, o j beta de y. Simplesmente eu estou escrevendo essa relação aqui, só que já estou colocando isso aqui, esse núcleo aqui, que é a função de Green, eu já estou colocando no espaço do momento. Então está aqui, ó. Esse carinha aqui, na verdade, é o propagador de Dirac. Esse aqui. Então a gente vai chamar o propagador de Dirac, é esse cara aqui, que está fazendo a interpolação entre a fonte e o campo. Então o propagador do campo de Dirac, vamos colocar assim, né? Vamos colocar assim, G. Vamos colocar aqui Dirac. Na literatura, o propagador de Dirac ele é chamado de S. Usa-se a expressão S para o propagador do campo de Dirac. Então, S, propagador S, usa-se essa nomenclatura F, para indicar o propagador de Feynman. Então, esse propagador é o propagador de Feynman, né? É o propagador, é a função de Green de dois pontos, né? É o propagador de Feynman do elétron, então S, alfa, beta, no espaço dos momenta, está aqui. 1 sobre K2. Depois nós vamos corrigir isso com um fator de I. Mas por enquanto é isso aqui. Tá? Então eu nem vou fazer isso. Não vou botar aqui o propagador de Feynman, não, porque depois vai ter um fator I. Vamos colocar como eu tinha colocado. Vamos colocar aqui a função de Green para o campo de Dirac no espaço dos momenta, índice alfa beta. É 1 sobre K2 menos N2 e aqui gama mi, kappa mi, mais. Vou omitir a matriz de identidade. Isso aqui, então isso aqui é, vamos botar aqui alfabeto. Está implícito que aqui eu tenho a matriz de identidade. Então ele já é agora, então isso aí, a menos de um fator que nós vamos ver depois, seria o propagador do campo do elétron na formulação da eletrodinâmica. O que é importante então é que aqui eu vejo o polo. Então esse polo está me dando a relação entre energia e momento, certo? E esse objeto aqui, o que é esse objeto aqui? Observe essa grandeza aqui. Então, isso aqui, se a gente conhece a álgebra das matrizes de gama, né? Gama mi, kappa mi. Para quem ainda está fazendo, quem não fez o curso de equação de Dirac ainda, mas que está fazendo o nosso curso de QED, de eletrodinâmica, né? Nós quando vamos ver a equação de Dirac, nós vamos trabalhar em detalhes, né? As matrizes gama, né? Que elas aparecem, quais são as propriedades dela. Então essas propriedades que eu estou usando agora por aqui, elas vão ser vistas no outro curso, mas eu estou supondo que nesse curso a gente quebrou pré-requisitos, né? Então a gente está supondo que esse curso aqui é um curso sem pré-requisitos, tá? Então que as pessoas nasceram sabendo. Então vamos botar aqui, estou brincando, você viu aqui o episódio do Big Bang Theory, né? Quando não sei se vocês viram, no dia que o Leonard teve o bom senso de chamar o Sheldon para fazer a aula inaugural para os meninos que estavam entrando no mestrado. Eu acho que a maioria de vocês não tem capacidade Isso. de fazer um vídeo. Quando ele chegou, quando eu tinha 6 anos, né? Então eles falaram que tem um lance muito engraçado que ele falou também, né? Que se alguém disse para vocês que
que vocês têm talento para física, essa pessoa fez uma perversidade muito grande. Então, eu queria dizer o seguinte, as pessoas nascem sabendo, né? Então, vocês estão muito atrasados para estarem no mestrado. Foi essa a mensagem que o Sheldon deu lá, né? E aí, além de todo o experimento do Leonardo Para teórico, né? Para teórico, para experimental, não queria fazer. Isso tá. Bom, se vocês. Eles estão muito próximos, engraçado. Se vocês quiserem acabar os dias de vocês fazendo vulcão de papel celofane e fazendo lava de mingau de maisena, esse é o destino de quem não entende essas coisas. Vai terminar seus dias dando aula de erupção vulcânica, construindo vulcão de papel machê e fazendo lava de mingau de maisena. Ele malha as pessoas. Ele malha as pessoas. Ele malha, porque ele é teórico de cordas, ele faz teoria de cordas, sabe? Então, e o amigo dele com quem ele divide a casa é experimental. Então, tem uma guerra terrível entre Tem eles. a menina também, né? Que é do Gravity Control. Tem também isso. Tem Eles brigam pra caramba. Ele mexe com campos, ele mexe com física de baixas energias também. Baixas energias é teoria de campo. Isso, exatamente. Física de neutrino, né? Tem um quadro dele que tá lá cheio. Tem um quadro que ele faz aquele cálculo da função beta da QCD, e aí, no sinal, aí a menina corrige. Isso. Você mexeu no meu quadro. Então, eu não estou me alinhando com o Sheldon, não, né? Ninguém nasceu sabendo, mas no curso de eletromagnetismo a gente vai estudar esse detalhe. Mas aqui são. Sheldon veio do. Hã? O Sheldon veio do trio de São da Schreiber, que um dos três tinha um primeiro nome que começava com Sheldon. Isso, exatamente. Sheldon Glashow. É o Glashow Sheldon. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas o Glashow, o primeiro nome dele é Sheldon Glashow. Sheldon L. Glashow. Algum físico deve estar conhecendo. Hã? Algum físico deve estar Tem, não, equipe técnica. Eles são físicos, tem aquele tio aqui. Tem uma equipe física. Tem um cara até famoso. O X-Tech também. São físicos. Então eles falam, tudo que eles falam, eles explicam direito sobre teoria de cordas, eles falam sobre Higgs, né? Campo de Higgs, a aula que teve, quer dizer, o episódio que falou sobre o Higgs, está tudo em cima mesmo. Os caras têm muita atualidade, eles pegam tudo em cima. E esse episódio, o Hawking foi, né? Teve um episódio do Hawking. O Sheldon termina encontrando o Hawking. Aí o Sheldon manda o paper dele pro Hawking. Você viu esse episódio? No final tá lá o Hawking, né? Apertando os botões lá. Mas é uma teoria interessante, mas O você Sheldon cometeu. Não, o Hawking dizendo pro Sheldon. Mas aí o Hawking, mas você cometeu um erro de aritmética na página 2. Aí o Sheldon desmaiou. Ele falou, eu mando minha teoria pra ele, e ele descobre um erro de aritmética. Aí termina o episódio desmaiando, caindo no chão. Mas ele já foi mais gente famosa lá também, além do Glashow, já foi mais, além do Hawking, eu não vi, mas meu filho viu, falou que foi mais físico famoso também, foi gente do Fermi-Lab também. O Fermi-Lab recebeu esse nome depois que o Fermi foi ou antes? Foi depois. Que moral, Acho que ele morreu. depois que ele morreu. Esse não é um físico, Oi? esse não é um físico, mas parece que aquele cara da Marvel, o Steven, sei lá, ele aparece né? Nos episódios. Isso, Dos dos quadrinhos. quadrinhos. Isso, meu filho falou do cara dos quadrinhos. Esse eu vi. Eu não E o vi. Sheldon enche o saco dele, aí o Steve baixa um liminar na justiça para o Sheldon não poder ficar Isso, né? o cara atacando a casa dele, né? Meu filho falou isso. O dono da Playboy é físico. Sério. E ele chega em casa todo feliz, dizendo conseguiu uma liminar autografada pelo próprio. Então o operador P, né, o operador P que fez aquela brincadeira com a gente, que nos levou ao propagador, que está dando essa estrutura de o resíduo, vamos dizer, isso aqui é o polo, isso aqui é o resíduo. Ele está dando a estrutura de resíduo do propagador, é aquele operador, no espaço dos momentos, ele ficou assim, ó, I, gama mi, dmi mais n. Quer dizer, no espaço de configurações. No espaço dos momentos, isso aqui é menos i, kappa mi, então isso aqui ficou no espaço dos momentos, gama mi, kappa mi, mais n. Então, esse operador aqui é o operador P que produz o D'Alembertiano mais N2 a partir do operador de Dirac. Então, só para lembrar bem para você, esse operador P é o operador que, atuando no termo de Dirac, produz aqui o D'Alembertiano mais N2. É esse operador. Então, é ele que dá a estrutura, quando eu tiro a função de Green, a função de Green é o propagador do campo de Dirac, ele está dando essa estrutura aqui. Agora, qual é uma propriedade interessante desse operador aqui? Se nós pegarmos esse operador, né,
operador ia levar ao quadrado? Vamos multiplicar ele por ele mesmo. Eu vou ter gama mi, kappa mi, mais n, que multiplica. Agora, vou multiplicar por um outro termo. Então, tem que saturar os índices com índice diferente, para não dar problema. Tá, vou fazer o quadrado desse operador. Então, o primeiro termo vai ser... As matrizes gama, isso aqui são números, são componentes de vetores. Então, isso aqui passa pela matriz gama. Então, fica assim, ó, gama mi, cami, cami. Aí vai ter esse termo aqui, n vezes isso e n vezes isso. Vai dar duas vezes n, gama mi, kappa mi. E mais n2. N2 vezes a identidade. Tá, esse termo aqui é a mesma coisa, porque esse índice é saturado, então isso vezes isso, então isso vezes isso. Tá legal. Agora, lembrando que isso aqui é simétrico. Se eu trocar kappa mi com mi, não tem problema. Isso aqui é uma estrutura simétrica de mi. Então eu posso pegar aqui só a combinação simétrica. Quer dizer, isso aqui me habilita a substituir esse produto por 1/2 de gama mi, mais gama mi. Por quê? Porque se isso aqui é simétrico, só a componente simétrica desse produto vai sobrar no final do dia. Mas isso aqui, pela álgebra de Clifford, isso aqui é nada mais, nada menos do que 2 vezes a métrica eta mi vezes a matriz identidade. Isso aqui é justamente a álgebra de Clifford das matrizes gama. O anticomputador de gama mi com gama mi dá 2 vezes a métrica de Minkowski vezes a matriz identidade. Então aqui eu produzo um fator 2, que cancela esse 2, e produzo um eta mi vezes a identidade. Então no final do dia, esse termo todo aqui, ele vai produzir Kmi vezes eta mi, que é um K2. Então, esse termo todo aqui, ele pode ser trabalhado para virar um K2. Ele virou um K2 vezes a identidade, que eu estou escrevendo aqui. Agora, K2, pela equação de campo, a equação de Dirac me diz o quê? Que o momento do campo de Dirac ao quadrado tem que ser igual a M2. Olha o polo aqui, ó. A equação de Dirac, lembra quando a gente fez isso? Ó? P atuando em O, atuando em Psi, é igual a 0. Mas isso aqui é dado Lambertiano mais N2, Psi igual a 0. Então, para o campo de Dirac, K2 tem que ser igual a M2. Isso aqui me dá menos K2 igual a M2, é o polo. Então, esse momento aqui, que é o momento carregado pelo campo de Dirac, ele está sujeito a essa condição. K2 é igual a M2, porque isso aqui, na verdade, eu estou fazendo isso aqui. Eu estou pegando esse operador, mas esse operador é um resíduo desse polo. Tem essa condição. K2 é igual a M2. Eu estou estudando esse operador aqui na situação em que K2 é igual a M2. Esse K não é qualquer. Esse K2 aqui, ele está associado ao fato de que eu estou descrevendo uma partícula de Dirac. Portanto, o momento dela tem que dar ao quadrado, tem que dar a massa do elétron ao quadrado. Então, K2 é igual a M2. Então, esse termo aqui ainda vira M2. Então, ó, isso aqui sai, ficando um fator 2 aqui. Então, esse operador, ele está dando, olha só, a gente pode fatorar aqui o 2n, ele está dando gama mi, kappa mi, mais n. Então, esse operador tem uma propriedade interessante. A menos do fator 2n, o quadrado dele é ele mesmo. O que acontece quando um operador tem um quadrado igual a ele mesmo? O quadrado de um operador sendo igual a ele mesmo, ele é um operador idempotente. Portanto, ele deve ser uma projeção. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Pois não? Desculpa, mas por que eu estou olhando na vizinha? No polo? Estou olhando no polo porque esse operador, eu quero estudar o significado desse operador dentro da validade da equação de Dirac. Eu tenho o K, que é carregado, quando eu faço a transformada de Fourier dessa equação aqui, ela está me dando menos K2 mais M2, psi tilde K igual a 0. Então, como eu não quero que isso aqui seja 0, quem tem que ser 0 é isso. Então, eu estou pegando o meu campo de Dirac na região onde o K2 é igual a M2, porque se o K2 for diferente de M2, quem vai ser 0 é o psi. Mas eu quero o campo não trivial, então quem tem que ser 0 é o K2. Legal. K2 mais M2. É impressionante você, digamos, estamos estudando uma partícula e a partícula tem que ter a massa descrita pela equação de Einstein. Pela equação, pela relação relativista de energia, não é isso.
que eu estou querendo é isso, eu quero sempre que essa partícula esteja sujeita à condição cinemática, a relação cinemática entre energia e movimento, certo? É isso mesmo. Então vamos pensar aqui uma coisa, olha só, aqui eu estou obtendo esse fator 2m. Se eu tivesse pegado esse operador assim, ó, gama mi, kappa mi, mais m sobre 2m. Tivesse multiplicado ele por gama mi, kappa mi, mais m sobre 2m. Isso aqui, esse produto aqui estaria me dando 2m, gama mi, kappa mi, mais m sobre 4m2. Em vista desse resultado aqui, se eu dividisse esse operador por 2m, pegasse o quadrado desse, ó, isso vezes isso, dá 1 sobre 4m2, e esse produto aqui dá 2m. Então, esse 2m aqui cancela com esse 4, dá um 2m aqui. Então, se a gente dividir esse operador dividido por 2m, ele é exatamente um operador de projeção. Ele, se não é um operador de projeção, porque o quadrado dele não é ele, difere desse fator. Mas se eu normalizar esse operador com esse fator, ó, esse operador aqui, ele é um operador de projeção. Estou dizendo é o seguinte: gama mi, kappa mi, mais m, sobre 2m. Se eu elevo ao quadrado, ele é igual a ele mesmo. Então é um operador de projeção. Bom, um operador de projeção projeta o quê? Seria um operador de projeção num espaço, num espaço vetorial. Um operador de projeção projeta num subespaço, num dado subespaço. Ou num subespaço de dimensão menor, ou então no próprio espaço. Mas o operador de projeção, ele tem que projetar num subsetor do espaço todo. Então, a pergunta é, o que esse operador aqui, dentro da álgebra, dentro da visão do Dirac, pode estar representando, né? Vamos pensar isso aqui, ó. Vamos olhar para esse operador. Gama mi, kappa mi, mais m sobre 2m. Se eu estou falando de uma partícula que tem massa de repouso não nula, eu posso escolher um momento representativo, né? Vamos para o referencial de repouso da partícula. No referencial de repouso, eu posso escolher kappa mi, se a partícula tem massa de repouso m, no referencial de repouso dela, ela não tem momento, ela só tem energia de repouso, que é a massa. Então, no referencial de repouso dela, K2 igual a M2. Então, no referencial de repouso, esse operador fica gama zero vezes m, que é o kappa zero, mais m sobre 2m. Os m se cancelam, então isso aqui fica gama zero mais a identidade sobre 2. Certo? Agora, se eu vou, quem são as matrizes de Dirac? Quem é a matriz gama zero? Então, se eu vou lá, olha, quem é a matriz gama zero na equação do Dirac, nós sabemos que a matriz, então, isso aqui vai ser 1/2 da matriz gama zero, que é identidade, quer dizer, que é a identidade 2 por 2, 0, 0, menos 1. Então, isso aqui é a representação, é a matriz quadridimensional gama zero de Dirac. Ela tem a matriz identidade 2 por 2 aqui, menos a identidade 2 por 2 na diagonal. Ela tem duas submatrizes 2 por 2. E aqui eu estou somando com a identidade 4 por 4. Isso aqui é a matriz identidade, né? 4 por 4. Então, é claro, esse setor aqui desaparece e aqui dá um fator 2, que vai cancelar com esse. Então, esse operador, essa matriz gama zero mais 1 sobre 2, na representação do Dirac, eu estou dando esse textozinho para vocês perceberem o significado desse operador que aparece no resíduo do propagador. A gente vai ver sempre que o resíduo de um propagador, ele tem a estrutura, ele projeta no setor de spin do campo, né? Então, quando eu fizer esse cálculo aqui, isso aqui então vai dar para nós simplesmente isso. A identidade 2 por 2, 0, 0,
0, 0. Oi? Meio. O 2 cancela, porque aqui vem o 1 daqui, ó. Aqui tem 1, 0, 0, 1. Então vai ficar 2 vezes 1. Esse 2 cancela. Tá? Então fica 1, 0, 0, 1. Então o que esse operador faz? Se eu pegar esse operador aqui, atuar no espinor, Psi1, Psi2, Psi3, Psi4, ele vai projetar esse espinor, só vai pegar essas duas componentes. Ele vai matar isso aqui, ele daria isso aqui, ó. Psi1, Psi2, 0, 0. Então esse projetor, ele pega um espinor, projeta, ele só segrega as duas componentes de cima. Se eu pegasse o gama 0 menos 1, ele pegaria as duas componentes de baixo. Então, o que a gente sabe lá da equação de Dirac, que aí vocês podem também pensar, nada me impede de, no referencial de repouso, pegar menos n aqui. Isso aqui continua como referencial de repouso. Porque a massa, eu não vou dizer que a massa do elétron é negativa. Na equação de Dirac, a massa não significa o valor, né? A massa na equação de Dirac pode ser negativa. O que não pode ser negativo é o N2. A equação de Dirac, se vocês lembrarem de lá, ela é linear. Então ela tem gama mi, dmi, menos n, psi igual a 0. Isso aqui é a equação de Dirac no espaço dos momentos. Então esse m pode ser mais n ou menos n. O que é importante daqui é que o P2 é igual a N2. O que é importante para a equação de Dirac é o quadrado desse objeto. Então a equação de Dirac, o parâmetro de massa que aparece na equação do Dirac, ele pode ser positivo ou negativo, não importa. O que é importante é o N2 ser positivo. Então, eu poderia também ter escolhido o referencial de repouso colocando aqui um menos n. Então, se eu colocasse menos n aqui, apareceria menos n aqui. E aí aqui não ia aparecer gama mais 1, ia aparecer menos gama mais 1. E aí esse cara ia morrer e esse cara ia sobrar. Então eu ia ter uma matriz com 0, 0, 0, menos 1, que ia projetar a parte de baixo. Então o que nós estamos entendendo é que esse operador, gama 0, mais ou menos a identidade, sobre 2, ele projeta ou no setor de cima ou no setor de baixo. Então esse operador aqui tem um sentido de projeção. Ele projeta as duas componentes superiores na equação de Dirac, elas representam as soluções de energia positiva no referencial de repouso. E as duas componentes de baixo, as soluções de energia negativa no referencial de repouso. Então, esse operador é um operador que está projetando elétron com spin-up ou elétron com spin-down no referencial de repouso, pósitron com spin-up ou pósitron com spin-down no referencial de repouso. Então, isso aí vai ficar mais claro quando nós estudarmos a equação de Dirac. Eu estou só passando rapidamente, mas para lembrar para vocês, então, que esse operador P aqui, ele tem um sentido, quer dizer, ele é um operador de projeção que projeta, ele dá a estrutura de spin-up ou de spin-down para o elétron ou para o pósitron. Então, é o papel desse operador que aparece no propagador do campo de Dirac, no propagador do elétron e no propagador do pósitron, que nós vamos ver depois. Então, esse foi o segundo exemplo que nós vimos. A partir da equação de Dirac, para nós o propagador, a função de Green é isso aqui, é o O menos 1. Então, para eu tirar esse O menos 1, eu sempre sei que eu vou ter aqui, eu vou precisar de um operador P que atuando em O, a estrutura vai ser sempre essa no fundo, né? O O menos 1 é esse operador P vezes esse talamento de mais ele. Isso aqui vai ser o O menos 1. Né? O propagador, ele vai uma partícula, uma certa massa da equação de Einstein, Isso. e uma outra coisa Isso. que a gente não vê ele ficando como um espinho. Isso. Quer dizer, o que vocês têm que levar em conta é justamente isso. O que caracteriza uma partícula do ponto de vista relativista? A massa e o espinho. Então, o propagador, ele tem esses dois ingredientes. O polo, ele está dando conta da massa. Ele vai estipular a relação entre energia e momento. E o resíduo do propagador
ele vai te dar a estrutura do spin do campo. Ele vai levar em conta o spin do campo, ou seja, o spin da partícula. Então, mais ou menos, né, dessa relação aqui, então, quando a gente tira aqui que o O menos 1 é 1 sobre o D'Alembertiano mais N2 vezes P. Então, isso é o propagador genérico para qualquer caso. Então, aqui eu tenho um resíduo, um polo. Então, o polo, ele fala sobre, ele nos dá informação sobre as massas. Ele vai dar as relações de dispersão. E aqui eu tenho um resíduo. O resíduo é uma matriz. Na verdade, é uma matriz. Isso aqui não necessariamente é um número. Né? É uma matriz de resíduo. No caso do Dirac, isso aqui é uma matriz. Né? Era gama mi, kappa mi, mais a identidade inicial alfabética. Então, essa matriz de resíduos aqui, a matriz de resíduos, ela dá informação sobre os spins. Então, está aí a ideia de uma partícula relativista. Pelo propagador, eu tenho ideia sobre massa e resíduo. Tá? Eu ainda vou trabalhar um pouquinho mais depois do propagador de Flyvor. Nós estamos falando um pouco da estrutura relativística do propagador. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho mais em detalhe esse polo, né? A presença desse polo. Fala. Mas eu ainda não vi por que o resíduo não precisa ter polos. Não vai ter polos. Não tem ter polos. Porque, vamos colocar assim, esse T aqui, ele é sempre uma relação, ele pode ter zeros, mas não polos. Esse T aqui, a estrutura dele, ele vai ter sempre potências de momento, ele não tem uma estrutura polinomial de momentos no denominador, porque ele tem essa estrutura aqui. Aqui, essa equação aqui, ela tem momentos, derivados, isso aqui é um operador de derivado. Você vai multiplicar isso aqui por um outro operador, de tal maneira que você ter D'Alembertiano mais N2. Então, a tua ideia é produzir derivadas segundas a partir desse operador e desse. Então, se esse cara aqui já trouxesse uma estrutura de polos, esse cara, isso aqui não ia te dar um D'Alembertiano mais N2 de química. Mas e se o O tiver em cima? Oi? Se o O tiver em cima, o P vai ter que ter embaixo para botar. Não, esse O aqui, ele vai ter sempre, a estrutura dele vai ser sempre, ele vai ter sempre potências de momento. É um operador diferencial, tem derivado. Não vai ter no tem denominador. D'Alembertianos, oi? Mas Não. que garante que ele não vai ter no denominador? Se ele tiver no denominador, não, quem vai te garantir isso é um dos princípios fundamentais da teoria de campo. Nós estamos falando de teoria de campo local. Então, toda a teoria de campo local, a equação de campo dela, esse operador que atua no campo e que dá uma fonte, esse operador aqui tem que ser sempre um operador local. Então, você espera que esse operador, ele só contenha derivadas da função derivadas, ou D'Alembertiano, ele só tenha derivadas, ele não tem uma estrutura de objetos no denominador. Porque senão isso seria não local. Porque esse objeto aqui, quando você divide pelo D'Alembertiano, o que você gera? Uma função de Green. Mas esse objeto aqui é uma coisa não local. Por quê? Porque isso aqui, como é que você tem que entender isso aqui? Você tem que entender isso aqui nesse sentido. Então, significa que o inverso do D'Alembertiano no ponto X depende de pontos y que podem estar infinitamente afastados de x. Então, não é uma operação local. Se você inverte um operador do ponto x, ele pode depender, ele não vai depender só da vizinhança, ele pode depender de pontos que estão infinitamente afastados quando você perde localidade. É isso que é a perda de localidade. Mas a mecânica quântica não é uma teoria não local? Mas aí, nós estamos falando de uma coisa relativística. Na mecânica quântica, você não tem compromisso com o cone de luz. Aqui você tem. Mecânica quântica de estrela, o cone de luz não existe, isso é infinito. Aqui não. É por isso que a teoria quântica, a teoria relativística, ela é muito melhor do que as teorias que são relativistas. O pessoal que faz matéria condensada, que faz many-body theory, nada mais é do que teoria de campo. Só que é uma teoria de campos, é uma teoria quântica de campos não relativística. Os campos não são relativistas. E aí você tem problemas de convergência muito mais sérios. Por quê? Porque você não tem mais essa questão da causalidade.
Então, numa teoria relativística, os operadores, eles começam com o comportamento. A estrutura de cones de luz e a estrutura de causalidade, ela restringe muito o domínio dos seus operadores. Então, você tem operadores muito mais compactados. Quando você abre mão da causalidade e da relatividade restrita, você começa a abrir a porteira, o portal para entrar muitos infinitos. Então, uma teoria de Menipol, o pessoal da matéria condensada, eles têm uma teoria quântica de campos mais difícil de domar do ponto de vista da divergência do ultravioleta do que o pessoal da teoria relativista. A teoria relativista, a relatividade é uma simetria. E como toda boa simetria, ela restringe muito as singularidades dos teus operadores. Então, é uma teoria muito mais bem comportada. Então, nesse sentido, né, quando você quer localidade, o que você quer é garantir que justamente você sempre esteja no ponto, você não esteja a física no ponto não deve depender de pontos que estão afastados das distâncias tendentes desse ponto. Quando você escreve um lagrangiano, todo o teu lagrangiano ele depende de derivada do campo, mas você nunca bota, quando você vai escrever uma densidade, bom, vamos escrever esse lagrangiano, tipo Klein-Bott, todo mundo está acostumado com ele, dmi-φ, algo desse tipo. Então, eu estou pegando a densidade de energia no ponto, ela depende do campo naquele ponto e nas vizinhanças do ponto. O campo e suas derivadas. Eu estou só inspecionando o campo e sua circunvizinhança. Agora, imagina que eu colocasse no lagrangiano um termo desse tipo. dmi se eu introduzisse esse termo no lagrangiano, está lá, um escalar de Lorentz, beleza. Só que esse lagrangiano, ele está dependendo dessa função. É uma escala de Lorentz, porque é uma derivada total, né? Oi? É uma escala de Lorentz porque é uma derivada total. Não, porque o dmi, não, essa derivada está atuando só aqui. É porque o dmi está casado com o dmi, quer dizer, é um escalar de Lorentz, não tem quebra de simetria de Lorentz aí. Isso aí é variante de Lorentz. Tudo é escalar, dmi, então não tem como. Isso aí, se você fizer uma transformação de Lorentz, o lambda que tem aqui vai cancelar com o lambda que tem menos não sei o que, é invariante de Lorentz. Agora, o campo, essa densidade de energia, no ponto X, ela depende desse campo em pontos Y que podem estar muito afastados de X, porque você está integrando em todos os Y. Então, a partir de um ponto X, se essa função aqui, ela não for zero, fora de um certo domínio, ela pode, vamos dizer que essa função f de x menos y, ela só seja diferente de zero para y até uma certa distância de x. E daqui para cá ela é zero. Então, beleza. O campo no ponto x não vai depender desses pontos que estão aqui. Mas se essa função aqui tiver um domínio muito amplo, quando eu for computar esse termo aqui, eu vou poder pegar no ponto x, eu vou ter contribuições advindas de campo que estão muito longe de x, que estão lá embaixo, estão em pontos y afastados de x. Então eu estou perdendo a localidade. Isso aí é uma construção totalmente não local. Quer dizer, a física num ponto está dependendo da influência de pontos que estão muito longe dele. Aqui não. A física no ponto x, ela está dependendo do ponto x e da vizinhança. Estou pegando derivada, então tem um processo limite. Estou dependendo de x mais dx quando dx tende a zero. Então eu estou estudando tudo aqui. Quer dizer, a influência nesse ponto, ela só depende das circunvizinhanças desse ponto. Agora, a física nesse ponto está dependendo do ponto cá longe. Então, se esse ponto está, nesse instante de tempo t, influenciando essa física aqui, eu estou perdendo a ideia de localidade. Então, é isso que é uma teoria de campos não local. O lagrangiano, ele não é local em x. Todo lagrangiano que você escreve é um L de x, que ele depende de x através do campo, mas tudo ou no campo ou na vizinhança do ponto, ou no ponto ou na vizinhança do ponto, é tudo derivado. Então, agora, a questão é, tem sentido falar de uma teoria quântica de campos não local? Para muitos autores, sim. É uma linha de pensamento. Então, tem escolas que trabalham, sobretudo na ex-União Soviética, na Rússia, tinha uma escola forte de teorias de campos não locais. Eles, por exemplo, usavam a não localidade para descrever confinamento. Havia uma movimentação no sentido de querer associar o confinamento à não localidade. Então, tem gente que faz teoria de campos não locais. Então, você pode
Deve ter um monte de problemas. Mas tem muitos problemas. A questão da renormalização é muito mais complicada. Você perde, vamos dizer assim, a sistemática de renormalizar. Mas Então, isso é um projeto ou é um problema fundamental? Não, é um problema fundamental, é um problema de divergência, é um problema de você manipular operadores, dar sentido calculacional a operadores que se tornam infinitos. Você ganha como manipular infinitos. Porque na teoria quântica de campo você tem infinitos, mas a teoria de renormalização nos ensina a manipular infinitos com segurança. Eu sei quando eu pego, eu subtraio dois infinitos, isso pode ser zero, pode ser infinito, pode ser finito, mas eu sei, se dá finito, eu sei porque dá finito. Se infinito menos infinito é infinito, eu sei porque que é. A teoria da renormalização, ela te ajuda a dar uma precisão às subtrações e às divisões de infinito por infinito. Você aprende a manipular com os infinitos. Numa teoria local, você cria um procedimento que é a renormalização, mas numa teoria não local, isso é muito mais ambíguo. Então, extrair números confiáveis de uma teoria não local é uma estratégia muito mais complicada. Então, a gente aqui está trabalhando com teorias de campo que são locais. Mas isso é uma dificuldade de operar com a teoria, né? Não é uma dificuldade. Não é a natureza, é o problema nosso. Tem um problema da natureza. O problema é nosso, pelo menos. Agora, você quer criar uma descrição matemática para você poder tirar números Mas tem alguma coisa que, por exemplo, a teoria de campo é uma lado de outra, não? Oi? Você manda uma onda, você vai de um ponto para outro, para outro, para outro. Por isso que é local, né? Você vai. Princípio de Huygens. Você vai, frentes de onda, vão influenciando outras frentes de onda até você chegar com a perturbação lá na frente. Agora, como você está colocando? O fato de nós não sabermos dar um significado matemático muito concreto para esses operadores de uma teoria não local, não significa que essa seja uma visão errada da natureza. Então, no limite não relativístico, a teoria quântica de campo não cai na mecânica quântica, porque a mecânica quântica é essencialmente não local. No limite não relativista, quando você ganha a teoria quântica de campos não relativista, que é na física da matéria condensada, que se chama de Minicore Theory, você tem aí a mecânica quântica. Ali você não tem relatividade, ali você não tem mais essa questão. Então, na teoria de campos não relativista, você abre mão dos cones de luz. Tem um problema que eu acho legal, que agora eu não sei se não faz sentido, mas se discutir numa outra hora, certamente, mas digamos, a questão é essa, que você está colocando, é verdade. A mecânica quântica não relativista e a teoria quântica de campos não relativista, elas têm fronteiras, porque ambas têm o mesmo problema. Mas e se eu, por exemplo, olhar um sistema relativístico e ver que ele está emaranhado? Eu sempre vejo emaranhamento em sistemas não relativísticos, mas e se eu olhar no sistema relativístico e constatar o emaranhamento? Como é que vai ser? É uma teoria totalmente não local? Eu acho que você está aqui para responder isso. Né? Você não vai fazer um doutorado para pensar nisso? Foi o que eu entendi. Quando você saiu do FRJ e veio para cá, você ia querer atacar essa questão. O mestre Luiz lá já tem uma visão. Você já discutiu isso lá? Não, ainda não. Pois é uma questão. O que é o emaranhamento? Numa teoria quântica de campo relativista. O que é o emaranhamento na QCD? Será que você pode associar confinamento do quarto sem emaranhamento? O que é o emaranhamento na teoria relativista? Será que o emaranhamento realmente só é possível numa teoria onde você abriu mão da estrutura de causalidade de cor de luz ou não? Eu acho que é por isso que você está aqui. Mas você não viola a causalidade quando, Pois é. quando tem medidas de estados emaranhados? Não pois é. Você viola, então pois Só que você é mó brigaria. Cara, você briga, eu te digo, eu dessa briga, eu realmente, se eu tivesse, eu não sei nem tomar partido ainda. Estou tão ignorante que eu não sei nem de que lado ficar. Qual é a diferença entre emaranhamento e correlação? Correlação, depois você pergunta ele, sabe a diferença entre emaranhamento e correlação. O que você tem correlação quântica e o que você tem emaranhamento quântico? Boa pergunta para o teu seminário. Então vamos lá, só vou dar um intervalinho daqui a pouco, só para a gente não perder o fio da meada. Então nós falamos do campo de Dirac. Vamos falar agora do campo de Max ou do campo de Proca. Vou pegar um caso agora. Então nós pegamos o campo φ, no caso escalar, lá em Gordon. Beleza. Pegamos o campo φ, no caso Dirac. Agora vamos pegar o campo vetorial. Então nós sabemos já dos nossos cursos ali anteriores, né, que a equação que descreve uma partícula em um campo de spin 1 livre, é essa equação aqui, que é a equação de Maxwell sem fonte, né? Essa equação aqui está dando para nós Denis, D'Alembertiano, então essa equação está dando isso para nós, D'Alembertiano, delta mini, menos Denis
Então, está aqui, essa equação, esse aqui é o meu operador, ó. Eu tenho um operador agora com a mini. Então eu tenho ó, mi, ali, rosa. Dos nossos cursos anteriores, mais pré-requisitos que a gente quer, por acaso, nesse curso a gente está um pouquinho atrás do curso de eletromagnetismo. Lá no curso de eletromagnetismo, nós sabemos que esse operador ó, aqui, ele está exatamente na forma do nosso operador transverso, do nosso θ mini. Vamos lembrar lá que nós estudamos θ mini, ômega mini. Os dois operadores de projeção nos spins do ativismo. Nós não sabíamos que θ ao quadrado da θ, ômega ao quadrado da ômega, θ vezes ômega é igual a ômega vezes θ, que é zero. E sabemos que θ